Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e hoje estou fazendo um vídeo sobre a Marco Polo. Resultado bom faz as ações da Marco Polo subirem mais de 6% em 1º de agosto de 2025. Será que vai manter a alta ou vai cair um pouco? Então, nesse vídeo, nós vamos analisar o que está acontecendo com a Marco Polo e tentar entender por que subiu tanto num único dia. Então vamos lá. Marco Polo é uma empresa brasileira do setor de bens industriais, classificada no subsetor de material de transporte. Eles constroem ônibus, né? A companhia é uma das principais fabricantes de ônibus e micro-ônibus no Brasil e globalmente, com um portfólio que inclui veículos para transporte urbano, rodoviário, ônibus escolares e turísticos. A Marco Polo atende ao mercado nacional e exporta seus produtos para mais de 100 países, reforçando sua presença global com fábricas em 5 continentes. Além de veículos completos, a empresa oferece soluções inovadoras como o Banco Money SA, uma instituição financeira criada para facilitar o financiamento de seus produtos. Então, é um braço financeiro que auxilia nas vendas por meio de financiamentos. Saiu uma notícia hoje no site do Infomoney que diz o seguinte: Marco Polo, código de negociação POMO 4, encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de 321 milhões e 100 mil reais, o que representa um aumento de 28% em relação ao apurado no mesmo período de 2024, quando lucrou 250 milhões e 900 mil reais. Então, o principal motivo da grande alta nas ações da Marco Polo foi exatamente esse lucro que superou em 28% o lucro do segundo trimestre do ano passado. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, totalizou 398 milhões, alta de 4,2% em um ano. A margem EBITDA caiu 2,2 pontos percentuais, passando de 19,5% para 17,3% entre os períodos. A receita operacional líquida da empresa cresceu 17,8% entre abril e junho, frente ao mesmo trimestre de 2024, para 2 bilhões 305 milhões. Então, só notícia boa para a Marco Polo. Essa tela é do Profit, né? Cada candle desses representa um intervalo de 5 minutos e até o momento em que eu montei esse vídeo, que era perto do meio-dia. Nós temos ontem, no final da tarde, alguma informação deve ter vazado que as ações já começaram a subir forte. Mas hoje já abriu com grande gap, que é a distância do preço do fechamento de ontem para a abertura de hoje. E tem mais ou menos se mantido lateralizado ao longo do dia. Estou gravando esse vídeo deixa eu confirmar o horário, às 14h25, e eu vi que subiu mais um pouco, chegou a 7% de alta. Então, aqueles que têm ações da Marco Polo estão festejando. Num cenário de um ano, esse é o comportamento de preço das ações da Marco Polo. Nós vemos que em julho do ano passado, ela estava em torno de R$ 5,60, teve uma grande alta até novembro, passando de R$ 9,00, uma queda, e agora no mês de final de março, início de abril, ela voltou a recuar abaixo dos R$ 6,00, e de abril de 2025 para cá, já subiu muito, uma alta muito forte, ultrapassando os R$ 8,00. E, historicamente, nesses cenários de um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos, ela sempre deu valorização positiva, né? Descontando inflação, em 10 anos, 302%. 5 anos, 258%. Quando você analisa os indicadores fundamentalistas, todos estão excelentes. A ação no mercado é negociada a 2,41
41 vezes do tamanho do patrimônio líquido contábil, e o preço sobre o lucro de 8,33. O que mais que é importante aqui? A margem, também bastante significativa, né? Margem líquida de 13,49 e margem EBITDA de 15,9. Ou seja, ela está gerando aos seus acionistas mais do que a Selic, né? O que é bastante interessante. A liquidez é de o índice de liquidez corrente 1,87. Esse índice você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. E é importante que seja superior a 1. O que significa esse número 1,87? Significa que a Marco Polo tem R$ 1,87 para cada R$ 1 de dívida. É uma situação muito, muito tranquila mesmo. Nesse outro gráfico nós temos mais algumas informações. Um histórico de 5 anos, né? De preço sobre o lucro, bastante interessante. De preço sobre o valor patrimonial, é o maior desta série histórica de 5 anos. Dividend yield próximo a 7%, e o payout é bastante elevado, 57,56%. O que significa que do lucro que ela dá, o lucro líquido, 57% distribui para os acionistas. Lembrando que pela lei das SAs, o dividendo mínimo obrigatório é de 25%, então ela está pagando mais do que o dobro do que a lei estabelece como mínimo. No checklist de ações para manter em carteira em longo prazo, ela atende quase todos os critérios. Muito bom mesmo. Então, é uma ação para manter em carteira? Ela é sim, tá? Informações de dividendos. Nós temos os percentuais de dividendos distribuídos ao longo dos últimos 10 anos, em todos os anos distribuído dividendos, mesmo que em 2017 tenha sido pequeno, mas em geral distribuiu. Em 2024 bateu o recorde nesse prazo aí de 10 anos, distribuindo 8%, ou seja, 8% do valor da ação. Isso é o que significa dividend yield. Quando nós olhamos esse gráfico em que cada barra em cinza representa o lucro líquido, a linha em verde é o payout, que é o tamanho da distribuição de dividendo em relação ao lucro, e a linha aqui cor de abóbora é o dividendo em relação às ações. Num comparativo com outras empresas do mesmo segmento, nós vemos que ela nessa sequência é a segunda colocada em termos de preço sobre o valor patrimonial, 2,41, enquanto que a Fras-le tem 3,02, mas todos os indicadores são muito bons, né? Ela tem a segunda melhor margem líquida. Esse gráfico também eu gosto bastante dele, em que mostra o seguinte: é uma comparação dos preços de uma ação, em vermelho a Marco Polo, e você tem o Ibov e o IFIX. Ela, por 2 anos aqui praticamente, né? Por 2 anos se manteve muito próxima a Ibovespa, mas de dezembro de 2022 para cá deu uma arrancada muito forte. Isso foi fruto dos bons negócios e do lucro que ela tem apresentado aos seus acionistas. Para se ter uma ideia comparativa, se você tivesse gasto R$1.000 investindo em ações da Marco Polo, hoje você teria, em 5 anos, hoje você teria 4.800, 3 vezes a 4 vezes os indicadores de comparação. Então, excelente a ação, ok? Valor de patrimônio líquido 4 bilhões 180 milhões, valor de mercado 9 bilhões 370 milhões. O que mais que é importante? Um tag along de 80%, o que significa isso? Se os controladores vendessem a empresa e o comprador tivesse a intenção de fechar o capital, teria que pagar 80%, no mínimo 80% do valor oferecido aos majoritários. Se fosse nível 1 da B3,
seria 100%. E ela está no nível 2. Mas é uma ótima colocação. Onde a Marco Polo gera receita? Pode olhar nesse gráfico aqui, a maior receita gerada no Brasil. Interessante, eu não sabia disso. A segunda melhor receita, Austrália. Terceira, Argentina, México e outras nações. Então ela tem vendas em reais e tem vendas em moeda estrangeira, dólar, euro, o que significa que a variação cambial ela interfere no resultado da empresa, ok? Que tipos de receitas, né? Que tipos de produtos? 36% são ônibus para uso rodoviário, 28% para ônibus de uso urbano, 21% da Volare, depois micro-ônibus representa 7% dos negócios, peças e outros equipamentos representa 4%. Então ela tem uma série razoável de produtos, mas todos nesse segmento de transporte. Quem são os acionistas, né? O que está no mercado, 56% das ações está no mercado. A Belpart Participações tem 16,47%. A Alaska Investimento tem 7,34% do capital total, né? A Goldman Sachs tem 3,56% e a BlackRock tem 3,55%. Tanto a Goldman quanto a BlackRock não compraria ações de uma empresa brasileira se não fosse boa, né? Além da oportunidade, eles investiram em bons negócios. James Eduardo Bellini tem 3,03% e Fundação Marco Polo 2,61%. Nesse outro gráfico nós vemos o comportamento do lucro líquido em relação à receita. A receita são esses candles em verde e o lucro líquido essa linha aqui em dourado aqui na minha tela. Para vocês talvez apareça numa outra tonalidade. Então ela tem crescido as receitas e, consequentemente, também o lucro líquido. Agora, esse gráfico é impressionante. Ele mostra a comparação em linha verde, o lucro líquido por ação, e nessa linha aqui em dourado, qual é a cotação da ação. E até ontem, estava exatamente empatado. Hoje, com os novos dados, com certeza isso melhorou mais ainda. Quando uma ação é estável, é confiável, estas linhas andam sempre muito juntas, o que confirma a qualidade dos ativos Polo, né? As ações da Polo. Vocês podem pausar o vídeo para ver esse resumo, né? É um resumo da DRE dos últimos 5 anos. Vocês podem ver o lucro líquido, ele vem aqui num crescente, ano a ano. Lógico que aqui só temos uma parte do ano, considera um pedaço de 2025 e um pedaço de 2024. Mas pelo andar da carruagem, muito provavelmente quando fechar o ano de 2025, deve ter um lucro igual ou superior ao lucro de 2024. Esse gráfico mostra aqui nas colunas em cinza escuro o patrimônio líquido, a linha verde a receita num crescente e a linha cor de abóbora o lucro líquido. Então a empresa tem reinvestido nela parte do lucro, mais de 40% do lucro fica na empresa, aumentando o capital da empresa, parte é distribuída, mesmo assim ela permanece em situação de crescimento. Nesse outro quadro nós temos um resumo do balanço patrimonial da companhia, balanço patrimonial consolidado dos últimos 5 anos. E nós vemos o que eu já comentei no gráfico de barras, que o patrimônio líquido vem num crescente, né? Sábios são os donos de empresas que reinvestem boa parte do lucro no crescimento da empresa. Aquele dono que tira a totalidade dos lucros, como dividendos ou como juros sobre capital, na verdade está matando a empresa. Não é o caso deles. A Marco Polo reinveste e reinveste de forma muito sólida, né? Aqui nós temos comparativo com outras indústrias, né?
Essa tabela e várias outras aqui foram pesquisadas no site do Investidor 10, que eu recomendo, é um excelente site, vale muito a pena ter o serviço deles, ok? Então nós temos vários indicadores: preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, dividend yield e ROI, né? Detalhe, hein? Tirando a Wetzel, a Marco Polo tem o melhor ROI desta comparação com concorrentes, não exatamente nos mesmos produtos, mas concorrentes em termos de indústria. Agora, como eu comentei que as ações da Marco Polo subiram muito hoje, né? Chegaram a subir mais de 7%. Lógico, é fruto do contentamento do mercado com o lucro gerado. Mas muitas vezes isso acontece no primeiro dia da divulgação, depois dá uma acalmada. Então, pode ser interessante você se posicionar com opções de venda. Como funciona? No site opções.net, você pesquisando pelo nome da empresa, você põe, nesse caso, os puts são opções de venda, com vencimento em 15 de agosto, e eu coloquei um range de R$ 7,50 a R$ 9,00. Então, se eu acho que é possível que ela recue um pouco, eu compraria opções abaixo do valor. Hoje chegou a ser negociado a R$ 8,80, abaixo disto, né? Hoje eu já fiz 3 negócios comprando e vendendo, já vendi, realizando lucro com opções na faixa de R$ 8,70, também com R$ 8,50. Então, qualquer osciladazinha para baixo, você consegue revender recebendo um prêmio maior, gerando ganho. Agora, se você acredita que a Marco Polo vai continuar subindo, que tudo indica que vai continuar subindo, você acredita nisso com base nas pesquisas que você fez, aí você pode comprar opções de compra, que aqui no site opções.net são denominadas como call, né? Então aqui eu também coloquei um range de R$ 7,80 a R$ 9,10. Então tem essas opções, aqui está o código de negociação, aqui estão os valores dela ontem. Então, por exemplo, essa opção aqui que estava a R$ 8,50 ontem, custou 22 centavos, hoje com certeza venderam por muito mais do que isso, né? Então, quem ontem acreditou que o balanço da Marco Polo viria bom, ganhou muito dinheiro, porque isso é feito de forma alavancada. Então, para vocês terem uma ideia, a ação chegou a subir 7%, né? Em alguns momentos do dia de hoje, dia 1º de agosto de 2025, e se uma ação sobe 7%, muitas vezes as opções de compra chegam a subir 35 vezes isso. Eu estou falando para vocês que quem comprou aquela ação a 22 centavos, grande chance de ter ganho 245% de ontem para hoje. Imagina isso. Lógico, ninguém tem bola de cristal, né? Mas 245%, se você dividir por 6,17, que é a remuneração da poupança, isso significa que apenas num dia, as opções de compra que compraram ontem, dia 31 de julho de 2025, hoje, dia 1º de agosto de 2025, renderam o equivalente a 39 anos de poupança. É fantástico. Agora, se você tem a ação e acha que vai continuar subindo, mantenha em carteira, tá? Ou se você acha que pode ser que caia, você pode vender realizando parcialmente ou totalmente o teu ganho. Agora, se você acha que tem chance da ação cair de forma um pouco mais significativa, você pode operar vendido, né? Então aqui, para operar vendido, você aluga ações de quem tem ação e paga uns juros. E no caso da Marco Polo, por ser uma excelente empresa, a taxa de juros é muito baixa. Então a Marco Polo hoje
para alugar ações dela, vender o que você não tem alugando de alguém que tem, com a intenção de o preço caindo, você recomprar e devolver para o dono, você está pagando juros hoje de no máximo 0,4% ao ano. Lembrando que com uma inflação de 5% ao ano, está de graça. Entretanto, se o preço da ação continuar subindo, além de você pagar esse juros para o proprietário da ação, você talvez tenha que vender a ação perdendo dinheiro, ok? Então, é risco, lógico que é, né? O valor financeiro das posições de ações alugadas gira em torno de 30 milhões por histórico, né? Mas alguma coisa aconteceu em agosto do ano passado que isso ultrapassou 160 milhões. Mesma coisa agora num período do mês 7 de 2025, mas ela já recuou bastante para os preços mais condizentes, né? E a quantidade automaticamente de ações alugadas diminuiu, porque quem tinha alugado realizou lucro e devolveu para o dono. Quantidade de ações, em média, nós temos aqui algo em torno de 3, 4 milhões de ações alugadas. Mas naquela data de 6 de agosto de 2000, perto do dia 6 de agosto de 2024, chegaram a existir 25 milhões de ações alugadas. E no final do ano passado, agora no final de junho, chegou a ter 20 milhões de ações. São momentos aí, algo aconteceu que gerou um alerta, um risco, um medo, e as pessoas entendiam que a ação ia cair e não caiu, né? E não caiu. Ok, pessoal? Aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é mais um estudo para quem gosta de Bolsa de Valores e para vocês ampliarem o estudo, a pesquisa. Grato pelas visualizações dos vídeos deste canal. Abraços!